Bom dia, povo, tudo bem com vocês? Então, é, vamos voltar então aqui para a segunda aula, tá? É, o que a gente fez na primeira aula? Deixa eu abrir aqui. Na primeira aula, então, a gente acabou criando alguns componentes, né? São 3 componentes aqui. Hoje eu vou continuar agora nesse vídeo, nessa segunda aula aqui, eu vou continuar mostrando um pouquinho sobre componentes. E aproveitando aqui só o que mudou da primeira aula, tá? Eu criei eu havia passado para vocês um repositório do Git, né? Deixa eu ver aqui qual que era a nomenclatura. Ele ainda existe, né? Eu passei aqui um Angular aula 1. Porém, eu acabei criando eu vou fazer um processo um pouco diferente. Em vez de eu disponibilizar um repositório por aula, eu vou liberar um repositório só, que eu criei esse curso Angular aqui. E daí eu vou manter branches, e cada branch daí é de uma aula. Por exemplo, aqui eu tenho tudo que eu mostrei na primeira aula está nessa branch aula 01, tá? Aí tudo que a gente for fazer agora nessa aula 02, ela vai estar na aula 02. Então a gente vai ter um projeto incremental, tá? Cada branch aqui ela vai ter sempre uma adição de mais código, tá? Beleza? E eu já criei também um repositório e já fiz um código para uma API back-end, tá? Em Spring Boot. Eu vou liberar isso aqui para vocês. Ela já está funcionando, vocês já conseguem fazer testes. Eu vou fazer um vídeo também mostrando o funcionamento dessa API, tá? Mas aqui, o que falta fazer aqui é um pouco de documentação para vocês conseguirem executar isso, tá? Então, para quem tiver bem avançado, já quiser utilizar, pode fazer o clone desse projeto aqui, né, e tentar executar ele. Ele hoje tem 2 APIs. Ele tem uma API, é o que a gente fez na Hackathon lá, tá? A gente tem categorias e livros, tá? Então eu construí uma API ali que a gente retorna, que a gente tem um CRUD para livros e a gente tem um CRUD para categorias, tá? Então depois eu libero esse projeto para vocês, tá? Outra coisa que vai mudar um pouco, na aula passada eu utilizei o prompt de comando, né? Acabei encontrando esse cmder aqui, que é um terminal, né? Ele traz várias coisas que a gente tem lá do Linux para cá. Então isso facilita um pouco, ó. Pelo menos particularmente eu gosto bastante, tá? Até aqui a gente pode ver que ele tem uma integração já com o Git, então ele fala qual a branch que eu estou nesse momento. Então, Git, só ver se tem alguma coisa para comentar. Não tem nada. Git, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Git branch, vamos lá. Então aqui ele mostra todas as branches que tem local e todas as que tem no servidor, né? Acho que vocês já viram isso lá no curso de Angular, né? De Git. E eu vou fazer agora o checkout aqui para a minha aula 2, tá? Bom, depois eu faço esse processo de jogar lá no Git. Vamos dar uma olhada no código aqui primeiro. Então, deixa eu executar já o meu servidor aqui, serve. Enquanto ele vai rodando lá, temos aqui o nosso código. Lembram lá, a gente tinha os nossos botões e a gente tinha o nosso Olá Mundo, certo? O que a gente vai ver hoje, tá? Nesse curso aqui agora, nessa aula 2. Primeira coisa, na nossa estrutura que a gente montou aqui, a gente tem esse componente externo aqui incorporando vários outros componentes. Então, por exemplo, Lucas, eu gostaria de disparar uma ação dentro deste componente aqui toda vez que eu clicasse neste botão, certo? Porém, o evento de clique dele a gente acabou colocando dentro do próprio componente. Então eu preciso emitir o evento dele para fora do seu contexto. Então,
para quem está utilizando esse componente receber essa ação, tá? Então, para isso, a gente utiliza um atributo chamado output. Então, input tudo que vai entrar de informação, output tudo que vai sair de informação desse meu componente. Então, o que acontece? Eu quero chamar uma função toda vez que eu fizer um clique no botão. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui um onClick ou click button, né? Esse click button, ele precisa ser de um tipo event emitter, tá? Esse event emitter é do pacote do Angular. Então, aqui eu estou emitindo um evento, tá? Então, e eu posso fazer uma tipagem. Então, eu consigo, por exemplo, o meu componente lá, que está fazendo a utilização desse button, vai receber uma ação, né? E essa ação vai ser de algum tipo, tá? Vai passar como atributo algum tipo. Então, a gente pode tipar esse evento. Por exemplo, aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar mais um input aqui e vou falar que aqui a gente vai ter um código, tá? Esse código, ele é meramente um numerador. A gente pode falar que eu não vou apresentar esse código visualmente na tela aqui, porém, quando eu clicar nesse botão, eu quero emitir esse evento desse código. Então, a gente vai falar que esse event emitter, ele vai mandar um number, tá? E a gente já precisa instanciar esse event emitter. Então, a gente vai dar só um new aqui, event emitter, pronto. Então, agora o meu input de botão aqui, o meu botão vai receber um código e eu quero emitir um evento. Toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero emitir o código dele para quem estiver escutando. Então, o que eu vou fazer aqui no clique botão? Eu vou dar um this para acessar o meu clique botão, certo? Clique botão, ponto. Ele já vai aparecer lá, eu consigo dar um emit, que é do que a gente está instanciando, emit, e qual o valor que eu quero emitir, tá? Como a gente falou que vai ser do tipo number, eu posso passar um this.código. Beleza? Então, deixa eu ver se está rodando o nosso servidor. O servidor está rodando. Vamos aqui. Então, toda vez que eu clicar no botão, ele está executando o nosso logzinho aqui, que é o console log, e no que eu estou passando lá como atributo, né, HTML. Aí ele está só jogando aqui como console aqui. E eu estou acessando, eu estou emitindo para quem estiver escutando, né, eu estou emitindo um código. Beleza, então o nosso componente está pronto. Porém, lá no nosso, em quem está fazendo, em quem está declarando esse botão aqui, eu não estou passando uma função aqui para receber aquela emissão, certo? Então vocês podem ver, ó, que já apareceu aqui uma função aqui, ó, click button, que é o output que a gente declarou lá, tá? Então aqui a gente já tem o esquema do nosso binding, né? Vamos lá. Eu vou passar aqui então um click button e eu preciso passar uma função para este componente. Então eu vou colocar aqui função de... A gente chama no JavaScript, nas funções mais raízes, a gente chama que isso aqui seria um callback, né? Mas vamos colocar aqui uma função de chamada, tá? Só para entender o que ela vai fazer, tá? E aqui no nosso app component, a gente vai criar essa função de chamada, que ela não vai ter retorno nenhum, porém ela vai printar aqui que, ó, estou no app component e eu recebi aqui um código, né? Tá, Lucas, mas como é que eu faço para esse código chegar aqui? Primeira coisa, esse método precisa receber código, né?
E esse código a gente até pode tipar que ele é do tipo number. Então a gente sabe que o botão lá ele faz a emissão de um number. A gente sabe que ele vai receber aqui um number, beleza? Porém, você pode ver que aqui no HTML ele está printando aqui, ele está falando aqui, ó, a gente está precisando de um argumento, porém a gente não está passando nada. Aí, para fazer essa passagem de parâmetro de componente para dentro do nosso outro componente, a gente pode utilizar um atributo chamado event. Então ele já vai fazer todo esse comportamento, ele sabe que de um lado é number, do outro também é number, então ele vai acabar fazendo essa interpolação, tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. Estou no meu componente. Mas detalhe, né? Ó, pp component undefined. Então, isso quer dizer que ele disparou o nosso método dentro do app, aqui. Então quer dizer que a nossa chamada aqui funcionou, porém tem um detalhe, né? A gente não passou o código. Então, como a gente não passou o código, a variável dentro do componente ficou como undefined, né? Então, a gente voltar aqui, cliquei, já tem o app component 1. A gente pode fazer a mesma coisa para os outros botões e mudar, por exemplo, aqui, ó, o que a gente está passando como parâmetro, certo? Então, botão 1, botão 2, botão 3. Então, só recapitulando. Sempre que eu quiser ter uma entrada, eu uso input. Sempre que eu quiser ter uma saída, eu chamo um output. Tá? Beleza. Agora, para não se estender muito essa segunda aula, eu vou mostrar para vocês um outro comportamento que a gente pode querer ter em componentes. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem o header, que é um componente, e a gente tem botões, a gente tem o título, que é um componente, a gente tem botões, porém a gente está utilizando aqui uma div, né? Vamos supor que eu gostaria de criar um card. Um card para encapsular todos esses componentes aqui. Por exemplo, um card que pegaria todo esse conteúdo aqui e colocasse uma borda, né? Vamos tentar fazer um teste para ver como funcionaria. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um outro ng generate component. Agora, só lembrando que na minha estrutura aqui, ó, eu acabei encapsulando todos os componentes dentro dessa pasta component. Então, na hora de eu criar um componente, agora se eu colocar ele, por exemplo, assim, ó, card, ele vai acabar criando esse componente na raiz do app, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero criar ele dentro de component. Então, eu vou colocar component barra card, tá? Então, isso daqui já vai fazer o meu CLI entender que eu preciso colocar esse componente aqui dentro, tá? Então, vamos voltar lá. Então, vamos ver se... Então, ó, ele já gerou lá, ó, dentro de component o card, tá? E ele já atualizou o app module. Vamos ver como é que ficou. Ó, ele se achou, ele conseguiu criar o componente aqui dentro e já declarou esse componente dentro do módulo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma cara para esse card, né? Então, esse card aqui ele vai ser uma div, ele vai ter uma class, e essa class vai ser um card container. Então, vamos dar aqui ele vai ter um tamanho mínimo, né? Vamos colocar, sei lá, 200 pixels, só para ele aparecer na tela. E a gente vai colocar aqui uma borda para ele. Só para a gente identificar onde que ele está, tá bom? Então, a gente vai fazer a utilização desse app card aqui dentro do meu app component.
para a gente ver como que ele vai renderizar. Bom, vamos voltar lá, vamos startar o servidor, né? RNG serve. Vamos esperar ele startar. Startou. Então vamos. Então ele criou aqui um card na tela inteira com a borda vermelha, escrito card, que é o que eu declarei lá. Porém, o que eu quero fazer? Eu quero que esse conteúdo, o Lamundo e os botões estejam dentro desse card. Como que eu faria? Não seria só pegar e colocar esse conteúdo aqui dentro? Será que isso funciona, Lucas? E não funciona. Qual que é o detalhe? Dentro do meu card, eu preciso falar aonde que eu vou renderizar os meus componentes filhos. Então a gente utiliza aqui uma tag do HTML chamado ngContent. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar todo o conteúdo que eu passar como filho dentro desse bloco. Okay? Voilà, a gente tem os componentes sendo renderizados aqui dentro, que eu estou passando aqui como filhos. Tá? Então eu poderia, por exemplo, aqui dentro do meu card aqui, ter algum conteúdo padrão aqui, por exemplo, vamos pensar aqui, eu teria um header aqui, então eu teria aqui um header, alguma coisa, e por exemplo, se eu tivesse aqui um footer com alguma coisa, né? Então, o header e o footer sempre seriam padrões, porém, o meu conteúdo sempre vai mudar, tá? Então, eu teria sempre um header, sempre um footer, porém o meu conteúdo poderia ser alterado, tá? Então, acho que para não se estender muito, essa parte de componentes, eu acho que com, com isso que a gente tem aqui já dá para seguir adiante, tá? Eu vou fazer agora uma próxima aula falando sobre rotas, tá bom? Obrigado, gente.